Bom, meus amados, e aí, Max estava na passagem, falando da passagem da Bíblia, em que é dito assim: vinde a mim como estás, e eu te aliviarei, né? Então, dentre muitas coisas que Max estava falando, o que emplacou, o que ficou muito assim, vivo na mente de Guilherme, foi o quê? Foi essa fala que ele colocou. Por quê? Porque Guilherme estava totalmente dopado de drogas. Guilherme estava assim, parecendo que ele estava flutuando nesse dia. E muita coisa rica que Marx colocou naquele momento que ele estava pregando dentro da comunidade, muitas coisas que ele estava ali tentando edificar, ele nem ouviu, porque ele estava muito doido mesmo. Porém, quando saiu aquela fala, vinde a mim como estás, e casado ao que Marx fechou na sua fala, pessoal, temos igrejas aqui na comunidade, vão até as igrejas e busquem ajuda com os pastores, busquem ajuda com os irmãos da igreja, para que vocês fortaleçam a fé em Deus e para que vocês comecem um trabalho de livramento de todo esse mundo horrível que vocês estão vivendo, todas essas drogas que incorporam em vocês, todas essas coisas ruins que estão incorporadas em vocês e que não faz vocês caminhar para frente, não fazem vocês viver com Deus. E aí ele casou aquilo, vinde a mim como estás. Guilherme olhou, ouviu aquela palavra e assim, ele falando das comunidades cristãs que estavam aí em volta das igrejas, ele falou: poxa, eu vou lá na igreja da rua de cima. E aí Marcos estava terminando lá a sua pregação, Guilherme saiu andando em direção àquela igreja que tinha na rua de cima. E Guilherme foi, mas assim, ele estava imundo, sem contar a mente dele estava totalmente alucinada, a mente dele estava totalmente assim, ele estava totalmente lunático, ele estava andando a esmo, ele sabia que tinha uma igreja na rua de cima, mas ele estava andando assim, subindo pelas vielas, ele estava andando meio que como se estivesse no mundo da lua, e pensando naquilo, vinde a mim como estás, né? E foi subir na viela, o pessoal cumprimentando ele, fala: Guilherme, e aí Guilherme? Ele, opa, mas assim, num estado que ele se encontrava assim, que ele já tinha ficado 3 dias nas drogas, no mundo das drogas, já estava 3 dias mergulhado, ele estava assim, fedido, ele estava com a mesma roupa que ele começou naquele dia, e ele via que ele não estava apresentável, mas aquela palavra, vinde a mim como estás, aquilo ali deu uma coisa nele, uma força, uma energia que fez ele caminhar, e ele tirou a direção para essa igreja e foi subindo a viela nesse jeito, né, cambaleando, meio assim entorpecido, né, largou a última dose, o último tapa que ele ia dar ali na droga ali, deixou de lado, nem quis a parte dele, foi subindo nessa direção. E aí, quando ele chegou da viela para a rua de cima, que logo a 2 quarteirões já estava a igreja, ele travou, ficou travado assim, não saía do lugar, tentou dar um passo, mas ele sentia que ele começou a bater assim uma outra sensação nele: poxa, o que eu vou fazer lá desse jeito? A igreja está funcionando. Ele percebeu que o culto estava acontecendo na igreja, e os carros tudo parados, as pessoas chegando, e ele, poxa, como é que eu vou assim? Aquilo mexeu com ele ficou naquele vou, não vou, e o convencimento dele não ir bateu. Convenceu-lhe mais dele não ir do que ele ir. E aí ele deu meia volta e voltou. Só que aí, meus amados, Deus, ele não está dentro de instituições. Deus não está fechado em 4 paredes. Deus não está em lugares que foi feito ali pelo homem e que o homem fala que aprisionou Deus ali. Deus é livre, por isso que ele nos quer livre. E aí o que aconteceu? Na volta, justamente pela mesma viela que ele veio, ele voltou. E aí ele teve um encontro com Deus.
Guilherme voltou com um sorriso no rosto. Guilherme voltou saltitando entre os degraus daquela viela. Guilherme voltou numa alegria que assim ele desceu lá embaixo e estava todo mundo ainda naquele mesmo mundo, naquela mesma entorpecência ali, naquele furacão, naquele redemoinho, envolvidos pelas drogas. Guilherme passou no meio daquilo ali saltando, dando joia para todo mundo, e uns perguntavam: e aí, Guilherme, vai encostar? Ele: não, tô indo aí, vou lá para minha casa. E assim, numa alegria, numa descontração, Guilherme só faltou estar passando, cantando louvores. Meus amados, Deus aceitou até onde Guilherme foi, o vinde a mim como estás. E Deus pegou Guilherme ali, naquela hora ali, e falou assim: eu estou contigo, meu amado. Eu sou seu e tu és meu. Vamos viver essa intimidade. E Guilherme aceitou ali, naquele exato momento. Guilherme sentiu a essência de estar com Deus. A mente de Guilherme limpou, purificou-se das drogas. A mente de Guilherme estava sã, estava sóbria. As pessoas da viela que cumprimentaram ele, não deu nem 2 minutos, as pessoas estavam olhando para ele voltar. Parecia que tinha tomado um banho e voltado. Parecia que tinha dormido 1 mês e estava ali normal, e as pessoas tinham acabado de ver ele subir. E as pessoas na mesma viela que ele passou: e aí, Guilherme? E ele, opa, com um astral totalmente diferente. As pessoas que ele tinha acabado de usar droga com ele ali, que tinham acabado de usar droga com ele, viu ele passar, ficaram assim, paralisados. Parecia que ele não tinha usado nada, e chamaram para o e aí, tá afim? E ele, não. Ou seja, uma pessoa que nunca dizia não, uma pessoa que sempre estava disposto para se entorpecer. Ele ia assim, meio que automático, e ele disse um não assim, mas um não tão convincente que as pessoas olharam assim, ficaram admirados. Parecia que fazia anos que ele não estava ali, e ele tinha saído alguns minutos dali. E Max não deixou de observar aquela mudança também não. Max conhecia Guilherme. Max ficou surpreso. Max olhou aquela mudança em Guilherme, aquela forma como Guilherme estava indo. E Max, ele tem uma estratégia muito boa. Ele observa o lado melhor das pessoas, para quando as pessoas tiverem ruins, ele conseguir abordar essas pessoas nessas ideias, né, dessa forma. E ele ficou surpreso porque ele viu uma firmeza, ele viu uma coisa concreta em Guilherme daquela vez ali. E ele sorriu. Max deu um sorriso tão gostoso ao olhar para Guilherme passando. E aquilo ali, pessoal, e esse momento compartilhado com vocês, é o que eu chamo de Deus. Glória a Deus.